Tempo, com certeza, um dos assuntos mais importantes com os quais a gente deve se preocupar. Especialmente nos últimos meses de epidemia, de grande questionamento mundial, a percepção do tempo mudou. Para muitas pessoas, ficar dentro de casa parecia uma eternidade. Para outras, a sensação de que quando é que está começando, está terminando alguma coisa, desapareceu. Qual é mesmo a diferença entre a segunda-feira e o fim de semana? Quantas pessoas estavam brincando, dizendo, puxa, que bom, né? Está chegando sexta-feira, vou ficar em casa, né? Porque a compreensão do tempo parece ter mudado completamente o seu caminho. Mas pensando sobre esse assunto agora, a gente vai ver de fato que uma das coisas mais importantes para poder definir a trajetória humana é a questão do tempo. E quando a gente olha o pensamento bíblico é tão interessante porque a Bíblia nos fala de um Deus que se revela através do seu nome e dos seus atos no eixo da história. O grande estudioso Oscar Cullmann gostava de fazer referência a exatamente isso, que Deus se revela preponderantemente no eixo do tempo. Por isso o texto tão extraordinário de Apocalipse 1:8 vai chamar a pessoa de Cristo Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Parece apenas uma discussão teológica dogmática, mas você não faz ideia, eu não sei se temos tempo para discutir isso, você não faz ideia como isso envolve a nossa vida. Primeiro porque, no contexto fora da revelação bíblica monoteísta, a ideia de tempo ela sempre foi refém da relação com a natureza. Ou seja, o tempo era aquilo que tem a ver com o mito do eterno retorno. Ele é uma reprodução das estações, do ciclo anual e, portanto, ele não tem começo, meio e fim. Parece que tudo está simplesmente dando voltas. A grande dimensão daquilo que os estudiosos da fenomenologia da religião gostam de chamar de manifestação da consciência transcendental que se manifesta no contexto cristão e no contexto judaico-cristão nos diz o seguinte, olha, o tempo é uma realidade de sequência que pode ser percebido de maneira distinta, mas ele tem começo, meio e fim. Ele tem teleologia e ele caminha por um desfecho apoteótico em sintonia com a discussão do problema do mal, quando a santa utopia bíblica profetiza e aguarda a vitória do bem sobre o mal, trazendo uma cultura de esperança e de vida e nos colocando na dimensão que é necessário ocupar. Porque quando a gente pensa que a gente pode ser eterno, que a gente pode manipular a coisa para lá e para cá, nós simplesmente estamos tentando dizer que somos seres divinos, que podemos estar contra tudo que Immanuel Kant imaginava, fora do tempo e do espaço. A nossa condição nos coloca nessa posição. Portanto, o ponto de referência para que a gente organize o nosso calendário, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa condição de decidir o nosso futuro em função de sábias escolhas é um eixo maior que organiza a vida, o eixo da revelação divina, centrada naquele que marcou o seu calendário na parede da sua casa, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que era e o que é e o que há de vir. Bem-vindos à nossa celebração online da IBNU. Você é nosso convidado muito especial a participar de tudo aquilo que nós vamos ter nessa manhã. Nós vamos ter momento de intercessão, vamos ter momento de louvor, vamos ter a reflexão muito especial que vai com certeza tocar o seu coração. Então fique atento, abra o seu coração para Jesus e participe conosco. Deus te abençoe.
sol no alto a brilhar. Tu estás, ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. E eu só quero viver. Nesse momento nós queremos levar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos também, aquilo que nós temos recebido da mão de Deus, como parte dessa comunidade que tem abençoado vidas, que tem levado o Evangelho às pessoas, tem ajudado pessoas em situação de necessidade. E eu convido você nesse momento a orar comigo, colocando essas coisas
diante do Senhor e colocando aquele pedido que está no seu coração, aquela luta que você tem enfrentado, ou até mesmo um agradecimento que você quer fazer a Deus. Ore comigo nesse momento, nós vamos entregar tudo isso ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas bênçãos e por tua misericórdia que se renova a cada manhã. E nós queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer também pelas ações que a IBNU tem desenvolvido na bênção, levando bênção para a vida das pessoas e sendo, ó Pai, um canal de bênção para tantas pessoas que têm se achegado a nós. Mas muitos dos nossos irmãos às vezes estão enfrentando dificuldades, estão passando por lutas, por problemas na área sentimental, problemas na área emocional, problemas de saúde, de emprego, tantas questões que envolvem a nossa vida, que podem estar passando por alguma dificuldade, por algum momento de turbulência, Senhor. E nós queremos colocar todos esses pedidos, essas ansiedades, esse sentimento, às vezes, de impotência nas Tuas mãos, Senhor. Porque nós queremos crer que o Teu Santo Espírito fala conosco e pode derramar uma paz que excede todo o entendimento em nossos corações, para que nós possamos cada vez mais estar próximos de Ti, caminhar contigo, depositar a nossa fé em Ti, Senhor. Não achar que a nossa situação está resolvida, que não tem mais o que fazer, ou então, Senhor, ficar num conformismo, mas confiar em Ti, ó Pai, sabendo que Tu nos amas e que quer o melhor para nós e que nós podemos confiar no Teu amor. Então, nesse momento, ó Pai, nós Te pedimos uma ação especial do Teu Santo Espírito, primeiramente nos nossos corações, mas também para resolver as situações que nós temos enfrentado. Se for relacionamentos quebrados, ó Pai, que o Teu Espírito venha a trazer um entendimento. Se for problemas de ordem emocional, que o Senhor realmente renove as nossas forças, renove as nossas emoções. Se for questões de trabalho, de finanças, ó Pai, que possam ser abertas portas para que a situação seja transformada. Nós cremos na ação do Teu Santo Espírito, nós cremos no Teu poder, nós também confiamos que Tu tens o melhor para nós. Por isso, Senhor, nós pedimos que uma paz que excede todo o entendimento continue guardando o nosso coração em qualquer circunstância que nós venhamos a enfrentar. Assim nós oramos, gratos por tudo que temos vivido, Senhor, e depositando em Ti a nossa confiança. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e um grande
coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. A salvação, a salvação. Olá, queridos. Eu estou aqui porque quero muito, com todo o meu coração, agradecer a Deus para todas as coisas que faz na minha vida e para nossas vidas. Quero agradecer porque Ele é um querido Pai, sempre nos cuida, sempre nos protege, sempre está no nosso lado. Ele sempre está no nosso lado. Muitas vezes nós falamos, Deus, vem aqui, mas Ele já está no nosso lado. Quero agradecer dele porque na minha fraqueza Ele pode mostrar o poder dele. Na minha fraqueza nós podemos ver o amor dele. Não fica triste porque você se sente fraco. Não fica triste porque você passa dificuldades. O nosso Pai sempre está no nosso lado. Quero agradecer toda essa maravilhosa país que eu estou aqui. Vocês são um povo muito abençoado. Vocês são um povo maravilhoso que Deus abençoa a vida de vocês, abençoa a terra de vocês. Queridos, não esqueça, aquele que te criou te amou, aquele que te criou te salvou. Ele está não só no nosso lado, Ele está aqui dentro. Cada nossa respiração que nós fizemos é a vida que Ele deu para nós. Um grande abraço e beijo para todos os irmãos e desejo Deus abençoe cada passo da vida de vocês. A IBNU tem buscado ser um canal de bênção, um canal de socorro e ajuda para quem realmente precisa, em momentos de necessidade. Nesse momento, nós temos vários projetos ativos em andamento, no Oriente Médio, na Ucrânia, ajudando as pessoas diretamente ali, até os refugiados, mas diretamente ali na guerra. Nós vamos mandar pessoas diretamente para lá. Nós temos na África, por exemplo, em Moçambique, também há um tipo de guerra, há ataques e nossos missionários estão lá. Então, você pode ajudar e você pode ser esse canal de bênção através das suas orações, através das suas ofertas, do seu dízimo, desse momento de contribuição aqui para aquilo que é o reino de Deus. Não para nós, IBNU, mas para o reino de Deus. Então, faça parte. Participe agora através daquilo que Deus colocar no seu coração e seja bênção nesse momento tão difícil para tantos lugares que necessitam de você, necessitam daquilo que você tem para oferecer. Então, Deus abençoe a todos e vamos ter um momento de oração entregando, adorando a Deus através das nossas ofertas. Senhor Deus, nós louvamos, nós agradecemos a Ti por nos dar, por suprir todas as nossas necessidades. E nesse momento nós queremos, Senhor Deus, contribuir com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor Deus, para que essas pessoas que estão em extrema necessidade, Senhor, nos lugares onde tem a guerra, nos lugares onde as pessoas estão em sofrimento, Senhor, e precisam da Tua palavra, precisam da mensagem de esperança, salvação e reconciliação com o Senhor, Pai. Que nesses lugares cheguem, Senhor Deus, aquilo que é o mais necessário. Senhor, nós entregamos não só a nossa oferta, mas entregamos a nossa vida, entregamos a
nossa oração, Senhor, entregamos a Ti, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Senhor do universo, é aquele que sustenta a vida. Nós colocamos diante de Ti, usa, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para o uso desses recursos. E, Senhor Deus, que o nosso coração se encha cada vez mais, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que a gente continue, Senhor Deus, servindo o reino com tudo que a gente tem, não só nesse momento, Pai. Nós agradecemos, louvamos a Ti, porque o Senhor continua agindo, que o Senhor continua no controle de tudo. Nós louvamos a Ti e entregamos tudo, Pai, a Ti, diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe neste novo dia e neste momento de celebração, de gratidão e de adoração. Vamos dar ouvidos ao que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje vamos começar pensando em Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 11. E vamos falar sobre o tema já que o profeta não faz certo, Deus aparece no deserto. Êxodo 2, 11 em diante diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, esse lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque o deixaram lá, convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. É muito importante destacar, quando lemos esse trecho das Escrituras, o fato de que nós vemos Deus atuando na história humana e de maneira muito peculiar naquilo que a gente chama de história da redenção. Essa história da redenção, quer dizer, uma vez em que o ser humano se colocou em maus lençóis ou está em apuros por causa das suas atitudes, decisões, o mau uso da liberdade, todo o elemento que marca a presença do pecado e do mal no mundo, nós vemos um agir de Deus na direção daquilo que é um projeto de redenção, de salvação, e que marca a esperança assim desse pensamento judaico-cristão. Mas é interessante que a maneira como isso acontece é bastante peculiar, porque na verdade nós temos na Bíblia
todo um conceito de que Deus age na vida de pessoas, Deus age na vida daqueles que são chamados do seu povo para que eles venham, vamos assim dizer, a executar o grande projeto de Deus. Nesse sentido se encaixa essa visão bíblica que a gente chama de visão ligada à missão, a missão do povo de Deus, esse povo chamado para ser, digamos assim, um povo missionário. É interessante ver e perguntar aqui, né, como é que é esse papel desse que fala em nome de Deus, como é que funciona essa função daquele que é esse profeta em missão. Olhando para a história bíblica, a gente vai ver que o primeiro, vamos assim, profeta de destaque é o próprio Moisés. E é interessante o que vai acontecer assim com a sua história, porque a gente deve perguntar como é que funciona essa caminhada dessa pessoa que vai trazer a palavra divina, que tem uma experiência com Deus, que tem uma espécie de chamado da parte de Deus. Como é que ela vai executar e qual é a caminhada, quais são os passos dentro desse ambiente da missão. E, geralmente a gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Na verdade, é uma ideia que não é muito fundamentada na Bíblia, apesar de ser muito comum nos ambientes religiosos. A ideia é que essa pessoa que tem um contato diferenciado com Deus tem uma trajetória de um comportamento fiel e abençoado, e por isso ela é diferenciada e ela então faz diferença significativa no projeto de Deus. Mas será que é assim mesmo? Olhando para a vida de Moisés, a gente vê o que acontece. Olha que coisa interessante. Aqui nós estamos na história num momento de grande crise, porque Deus tinha dado a sua promessa, Deus tinha feito aliança com Abraão. Aliás, o nome dos patriarcas aparece no final do capítulo 2, Abraão, Isaque e Jacó, e a gente tem toda uma expectativa positiva, porque Deus tinha prometido terra, descendência e bênção para Abraão. Mas o que acontece é que essa caminhada patriarcal se desdobrou numa crise familiar que levou esse povo ao Egito, lá onde José fez toda a diferença. E lá no Egito, essa situação se agrava e agora nós temos um poder, vamos dizer, subversivo, que domina o mundo com opressão, marcado aqui pela presença hostil do faraó, e o povo que tem a ver com essa aliança, com esse projeto divino especial, agora está numa situação de escravidão. Então Deus vai agir nesse evento especial do Êxodo, né, que vai ter uma marca teológica tão importante em toda a Bíblia. E o protagonista desse cenário é Moisés. Então Moisés, ele representa algo que é uma espécie de paradigma para nós, no sentido de ver como se dá esse agir divino na vida deste profeta tão especial. E a pergunta é, será que o profeta faz certo? O que aconteceu? Moisés, a gente sabe muito bem, nasceu na família de hebreus num momento difícil, a sua mãe o escondeu, ele foi milagrosamente preservado por Deus e Deus lhes dá uma experiência extraordinária de viver dentro do palácio de Faraó. Moisés é bicultural, Moisés vai conhecer os dois cenários e aí ele começa a perceber a realidade, né, do sofrimento terrível dos seus irmãos, né, a injustiça terrível, né, como a gente pode ver no verso 11, né, ele foi ver o lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Quando vemos esse texto bíblico e analisamos o que percebemos aqui, vamos descobrir que esse texto está num cenário maior que envolve o que a gente pode chamar da ação de Deus na história, especificamente na história da redenção. Isso quer dizer que aquilo que envolve a realidade do nosso mundo, com os problemas que nós temos em relação ao fato de enfrentarmos o mal, o pecado,
tudo isso mostra como é que Deus age na história. E aqui nós temos um momento de crise maior, porque você tem uma grande potência, né, marcada por opressão, que exatamente envolve o faraó com a grande civilização egípcia e os hebreus sendo escravizados nesse cenário. E a crise é forte no sentido em que Deus tinha chamado Abraão. Lá atrás, Abraão é mencionado no verso 24 do capítulo 2, e Deus havia agido na história patriarcal de modo que essa família tem uma série de dificuldades que vão culminar na ida de José para o Egito, e José ali exerce um papel importante na preservação do Egito e do próprio povo hebreu, mas o que acontece, o povo acaba ficando por lá, é escravo, então nós estamos num momento assim absolutamente dolorido e com uma série de questões. É onde está o Deus que age nessa história com o seu poder, com a sua bondade nessa história de redenção. E aí aparece a figura de Moisés. E quem é Moisés? O que a gente pode dizer sobre ele? Moisés tem um cenário muito diferenciado, né? Porque os seus pais mostram uma situação de resistência. Ele nasce no momento em que a sua mãe não teme ter um bebê, e ali junto com a presença feminina singular da sua mãe, com a sua irmã e com a princesa do faraó, ele é preservado e vai ter uma vida, digamos assim, bicultural, vivendo no palácio, né, do faraó, conhecendo a realidade dos hebreus e passando a conviver nesses dois mundos onde há um conflito da opressão perversa, do triunfo da maldade no mundo, e o povo da promessa, da aliança, que está numa situação de sofrimento especial. E a gente pergunta nesse cenário, quando olhamos para Moisés, o profeta, será que o profeta faz certo? Como é que funciona? Como é que a gente entende a caminhada das pessoas na vida das quais Deus trabalha? Olhando para Moisés, a gente pode imaginar Moisés, o grande Moisés, profeta de Deus, certamente alguém abençoado. A gente costuma pensar assim, né, que o caminho da ação de Deus na história da redenção passa pela vida de pessoas, né, agindo no meio do seu povo, que são as pessoas que a gente chama de gente fiel, heróis, pessoas consagradas, né, os grandes profetas, apóstolos. Até as pessoas gostam desses títulos, né, como se fosse assim algo ligado a uma pessoa diferenciada. Mas a pergunta, será que é assim? Como é que é a trajetória de alguém que Deus usa? Vamos ver o que aconteceu na vida do próprio Moisés. A coisa, na verdade, começa quando Moisés tem, digamos assim, um choque de realidade. É uma espécie de despertar de um sono de desconhecimento do que nós enfrentamos de fato na trajetória humana, na trajetória da relação, digamos assim, dessa realidade que se circunscreve entre a presença do mal na realidade do anseio pelo bem. Então veja que o texto vai dizer que Moisés, que foi já adulto, no lugar onde estava, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então observe que aqui nós temos a constatação do problema que está presente nesse mundo. Moisés viu a situação dos seus irmãos hebreus e percebeu de perto a opressão, a escravidão, a injustiça, a maldade, e assim começa a obra de Deus na vida de uma pessoa. É assim que é despertado aquele que vai ser chamado de o profeta. E é interessante porque a gente pode dizer que isso é basicamente o que a gente pode chamar de a constatação da visão do que precisa ser feito. A visão de Deus na vida de uma pessoa. E graças a Deus nós temos milhares de pessoas através da história da fé que foram atingidos exatamente, pessoas que foram mobilizadas assim, que foram impactadas
da necessidade de sair de uma zona de conforto para fazer alguma coisa em função disso. E aqui acontece com Moisés. Mas a pergunta é, quem é que pode, e se é que pode, de fato executar aquilo que a gente pode chamar da obra de Deus, ou do chamado de Deus, ou da missão de Deus na nossa vida? E Moisés tenta fazer isso. E o que ele percebe? Ele dá de frente com a injustiça. Ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ao ver aquela cena, como a gente muitas vezes é impactado ao ver a injustiça, a maldade, o pecado, a opressão, todo tipo de malignidade presente nesse mundo, né? A ruptura daquilo que envolve a solidariedade para com o próximo, no sentido de rejeição não só de Deus, mas daquele que também é feito à imagem e semelhança de Deus. Moisés, então, não consegue se segurar. Eu conheço muita gente que de fato vê aquilo que há de errado, de mal, de injusto e de perverso no mundo. E essas pessoas, então, se sentem atingidas de modo que elas tentam fazer alguma coisa. Moisés entra nesse cenário, vai procurar corrigir aquela injustiça, e nessa história, entendo eu que acidentalmente, na tentativa de tirar de cena o perverso espancador aqui, Moisés mata o egípcio e aí começa toda a confusão. Ele não sabe o que fazer, acaba escondendo o egípcio na areia. E é interessante que esse texto mostra para a gente algo muito importante. A primeira dificuldade que surge no cumprimento da missão é lidar com o fracasso da nossa atitude, muitas vezes da nossa própria decisão. A gente acha que aquilo que envolve a necessidade do reino de Deus é fruto da nossa força, do nosso poder, da nossa capacidade. E claro, Moisés vê a injustiça, ele resolve agir no impulso, de imediato, como muitas vezes a gente faz. Conheço pessoas muito ansiosas, muito assim inquietas e que querem resolver tudo para ontem, especialmente quando dizem até que as coisas de Deus são muito sérias. E o que a gente consegue fazendo isso? Matar um egípcio. E é o que tanta gente faz. E é curioso, sempre que a gente procurar ser protagonista na história da redenção, o máximo que a gente consegue é matar egípcio e esconder o corpo. Isso é bastante importante para o nosso entendimento da vida perante Deus e perante a missão, porque depois disso, o que surge? Surge uma desilusão, surge uma espécie de sensação de fracasso, surge um apagar do brilho nos olhos no nosso envolvimento com o reino de Deus. E é exatamente o que vai acontecer. Moisés tem um impacto negativo na sua caminhada, como tanta gente, inclusive que nos acompanha nesse momento, tem a sua ferida, a sua frustração na sua vida, porque na boa vontade, na boa intenção, acabou fazendo apenas confusão e se desviou da missão. Mas a coisa não para por aí. O texto prossegue, e quando prossegue vai dizer que depois, o que acontece? Moisés vai ver 2 hebreus brigando. E ele então fica chocado com isso e vai falar com o agressor. Escuta, por que você está espancando o seu companheiro? E aí a resposta do homem foi: quem disse que você é líder e é juiz sobre nós? Você quer me matar também como matou o egípcio? Moisés agora, cheio de medo, pensou: com certeza todo mundo já sabe de tudo. Aqui nós temos o segundo momento de decepção da trajetória mosaica. Moisés enfrenta a realidade onde ele vai causar o problema na tentativa de executar pela sua própria força e poder a obra de Deus. Mas ele vai fazer isso no contexto da comunidade do povo de Deus. Ele está envolvido nessa comunidade, digamos assim, da fé presente nesse momento. E a expectativa que muita gente tem quando vai fazer a obra de Deus é exatamente essa. Não, mas eu estou na igreja, na comunidade, no meio do pessoal que conhece a Deus,
com certeza lá a coisa é diferente. Uma coisa está aqui, outra coisa está lá fora. Pois é, o que o povo de Deus consegue fazer no momento mais difícil do seu sofrimento e da sua opressão no momento da escravidão? Eles arrumam tempo para brigar entre si. Quem diria que isso é hora desse povo, né, ter esse tipo de atitude? E não é curioso que acontece isso mesmo? Tanta gente que professa o nome de Deus, o nome de Cristo, e que tem tempo e energia principal para combater os próprios irmãos em coisas irrelevantes e secundárias. Quanto divisionismo, quanta atitude hostil, desnecessária. Pois é, olha que coisa, nada de novo debaixo do sol. Aqui, os hebreus arrumam tempo para brigar. Eu imagino o impacto disso em Moisés. Poxa, eu estou aqui, eu estou tentando fazer alguma coisa, estou tentando ajudar o pessoal, eu até me meti numa confusão agora, eu arrumei uma briga lá, acabou morrendo o egípcio e eu já estou numa situação difícil, agora o pessoal arruma tempo para brigar. E quando ele vai tentar conversar sobre isso, falando com o seu irmão de sangue e falando com ele, escuta, por que você está fazendo isso? E ele diz, escuta, quem você pensa que você é? Quem disse que você é líder? Você manda em alguma coisa aqui? E olha, meus queridos, quantas pessoas eu conheço na minha vida que perderam o coração, perderam o envolvimento na missão porque se frustraram no relacionamento com outras pessoas. Ou foram ofendidos, ou foram feridos, mal compreendidos, entraram numa rota de colisão interna na sua decepção com gente dentro da comunidade da fé. Veja que coisa interessante. Nada disso é novidade na Escritura. A Bíblia mostra que essa caminhada nossa, dessa santa pretensão de fazer a vontade de Deus, de executar o projeto da missão na história da redenção, não consegue se sustentar em função de cada decepção que haverá de enfrentar aí o nosso coração. E aí você vê morte do egípcio, você vê conflito com os irmãos de sangue. Moisés então diz, olha, agora, como se diz na linguagem popular, deu ruim, agora o negócio vai complicar. Diante do fracasso e da decepção, o que resta da missão? Não resta nada. Fica a decepção e a frustração e o abandono da missão. E é isso que Moisés vai saber. Quando Moisés percebe, e aliás, o texto diz que o faraó soube disso, e Moisés não é uma pessoa qualquer. Moisés faz parte do palácio, ele foi criado lá, ele faz parte ainda que adotado dessa família faraônica. Ele procura matar Moisés, mas Moisés então resolve correr para longe e vai para o deserto. Ele vai entrar na região do Sinai, vai parar na terra de Midian, que é lá mais longe, perto ali do Mar Vermelho, perto da região onde hoje está o Golfo de Acaba, e ele vai morar em Midian, né, como eu gosto de dizer, né, foi passar uma tarde em Midian ao sol que arde em Midian. E assim ele vai. E aí tem um episódio interessante, curioso, que essa opressão que está lá no Egito, ela não é só do Egito. O mal que atinge a política, o mundo, as guerras, ele está em toda parte, né? As moças estão ali tentando pegar água, mas existem alguns homens maus que impedem e assim não deixam que elas consigam nem tirar água para a sobrevivência. Moisés ali como que não... Mesma sintonia de se preocupar com os mais frágeis, ele entra no cenário, vai lá, acaba conhecendo a família do Reuel, ou seja, Jetro, e termina se casando, e aí vamos assim dizer, Moisés aposenta-se na sua postura de missão. Moisés diz, olha, agora a festa acabou, o sonho se foi, né? Eu não quero nem mais chegar perto, eu vou morar no deserto.
E assim Moisés se casa, tem os seus filhos, ali o texto diz que nasceu o Gerson, e ele então vai cuidar da vida própria. Ele vai trabalhar com Jetro. Esse negócio de cuidar de gente, se preocupar com as pessoas, tentar socorrer o povo, chega. Como eu tenho visto pessoas que no seu coração têm desistido da missão. E aqui você acha que o grande profeta de Deus agiu de modo correto? Quem disse que o profeta faz o que é certo? O profeta abandona tudo e foge para o deserto. E agora ele vai trabalhar com Jetro, vai cuidar de cabra, vai cuidar de ovelha, vai viver lá com a sua família e fica tudo deixado de lado. Mas o que é interessante, eu acho especial o detalhe, assim, a suavidade e a força do texto. A gente vê na sequência que o rei do Egito, o faraó, morre, e os israelitas estão gemendo e clamando debaixo da escravidão, e o clamor deles sobe até Deus, e Deus ouviu o lamento e se lembrou da aliança que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó, e olhou para os israelitas e viu a situação deles. Que interessante. Interessante que o projeto de Deus, a história da redenção, ela necessariamente será vitoriosa e vai triunfar. E a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente entra na missão com a força da nossa carne, crendo no nosso poder, e isso não nos leva a nada. Nenhuma força em nós, pela nossa própria capacidade e independência, que nos permita ser o pretenso protagonista na história da fé. Por isso, necessariamente, a gente mata egípcio. A gente não entende, a gente sente a frustração das pessoas que vão nos ofender dentro da própria comunidade da fé, e o caminho do coração é refúgio no deserto, é escapar do desconforto. O que acontece? Deus entra no cenário, e é tão especial. Deus entra no momento certo, quando a gente acabou de se afastar de tudo e se esconder no deserto. E olha que coisa interessante, né? O texto vai entrar no capítulo 3 e dizer que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Jetro e Reuel, provavelmente um é um tipo de título que ele tem, o outro é o seu nome real, que aliás era um sacerdote de Midian. A gente não sabe nem direito que tipo de culto, o que ele acredita. Ele está numa esfera religiosa diferente, mas isso não impede Deus de agir. E aí ele está lá no deserto, e um dia ele resolveu levar o rebanho para o outro lado. E chegou a um monte especial, que vai ser conhecido como o Monte Horebe, o monte da região ali do Sinai. E de repente o anjo do Senhor vai aparecer numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Então veja que coisa interessante. A pergunta é: qual é o método de Deus? O que Deus faz para que a sua missão, a realidade do seu projeto, a história de redenção, de fato se concretize? Vemos que Deus vai atrás das pessoas, na vida das quais ele tem um plano, e retoma isso agora de uma maneira diferente. Moisés precisa ser esvaziado da sua própria força, esvaziado do seu próprio poder. Quando a gente caminha pela nossa própria força e poder, isso não terá subsistência. A gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, porque o nosso eu está no centro de tudo. Nós é que estamos aí no cenário. Então isso certamente vai entrar num processo de autodestruição e de ruptura, porque isso não se sustenta. Por isso Deus, com o seu poder, com a sua graça, a sua sabedoria, a sua soberania, permite os nossos descaminhos para que,
Quando estivermos esvaziados agora, sem força, sem poder nosso nenhum, Deus nos visita. E é interessante, quando a gente está no deserto é que Deus chega perto. E é muito interessante, porque a maneira como Deus faz isso, ela é sutil, ela é de alguma maneira sublime, especial, diferenciada. Deus não chega de uma vez assim, dizendo, Moisés, aparecendo na frente dele com uma espécie de manifestação assim poderosa. Deus não faz isso. Existe uma mescla curiosa de um Deus sutil que ao mesmo tempo em que se revela, mantém-se oculto, distanciado, um Deus que está presente de uma maneira tão direta ao mesmo tempo em que essa maneira de se apresentar mostra a sua sutileza. Então, em vez de Deus aparecer de uma maneira, vamos dizer assim, hollywoodica, né, cinematográfica, Moisés vê uma pequena moita queimando, uma sarça. Que, aliás, é uma coisa que pode acontecer. O deserto é quente demais, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus, e quando você tem ali um arbusto que está seco demais, não é difícil aquilo pegar fogo e você vê ali uma cena desse tipo. E isso acontece, o que sugere, né, até uma situação de calor, e Moisés olha para aquilo e é interessante. Ele olha com uma atenção e ele percebe, interessante, esse negócio está pegando fogo, mas o fogo não acaba com a sarça, né? A moita não acaba, não queima, não termina. E olhando para isso, ele presta atenção, e quando ele se aproxima para ver o fenômeno impressionante, Deus vai falar com ele e irá convocá-lo para a missão. O que a gente entende aqui? Preste atenção. Quando Deus age na nossa vida e a gente está meio que narcotizado, a gente precisa de uma experiência forte para o despertamento para a vida. E você vê isso com Moisés no momento em que ele ganha a visão. De repente ele vê, nossa, esse é o mundo à nossa volta? Essa é a realidade dos egípcios, dos hebreus? Então ele muda o cenário, ele concentra a atenção. Tenta caminhar sozinho e só tem decepção e frustração. Agora, depois de tanta pancada na vida, depois de ter aprendido umas certas coisas, Moisés adquire uma sensibilidade que permite prestar atenção. Prestar atenção, ouvir com cuidado, é uma virtude absolutamente importante e necessária para a caminhada da nossa vida, e é o que aparece na cena do deserto. Porque às vezes Deus chega perto e a gente nem presta atenção. Deus fala poderosamente, coisas extraordinárias diante de nós, a gente nem atenta para o detalhe, porque o coração está congestionado. Depois da trajetória de luta, sofrimento, decepção e aprendizado, a gente aprende a ficar devidamente concentrado. E Moisés presta atenção. O caminho da sabedoria é o triunfo da boa curiosidade. Moisés olha, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver esse negócio direito. E aí, nessa hora, Deus se revela. E é muito interessante a beleza dessa expressão divina. Deus então diz, Moisés, Moisés. Deus o chama pelo nome, esse contato pessoal profundo. E então ele diz, Hineni, eis-me aqui. E aí Deus diz, olha, não se aproxime, tome cuidado, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso é muito curioso, porque terra santa é uma frase raramente usada na Bíblia para se referir à terra de Israel. E é curioso que aqui é praticamente o primeiro lugar de expressão de isso vai ser falado em relação a uma localidade. E, na verdade, a gente imagina, preste bem atenção, onde é que está a terra mais importante do mundo? Com certeza, a terra da promessa, a terra prometida, a terra que está lá atrás, né, que Deus prometeu para Abraão. Mas é curioso que não é ela que está em vista. Se Moisés pensasse numa terra especial, com certeza seria a terra de Israel.
Ou talvez a terra que represente o poderio humano, a terra do Egito, com suas pirâmides, suas construções, que coisa impressionante, a imponência e a magnitude do que foi feito no Egito pela essa grande civilização. Mas também não. Onde está a Terra Santa? Onde a presença de Deus se manifesta no deserto, que é a marca da finitude humana, da expressão da nossa fragilidade diante da manifestação de Deus, que nos convida a um contato diferenciado com Ele, que é um contato de santa atração misturado com uma santidade temível que nos coloca no lugar de devida adoração. Então não se aproxime, tire as sandálias dos pés. É lógico que Deus não está restrito a um lugar específico, não tem um lugar sagrado lá no meio do deserto. O que existe é a manifestação da presença diferenciada de Deus na vida do seu servo, profeta falido e fracassado, que precisa da santa experiência com Deus. E aí sim, aí Deus começa a se revelar no detalhe. Eu sou, diz o texto, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Do que é que a gente precisa da nossa vida? Não do nosso poder, que mata egípcio. Não do nosso sentimento facilmente aí cheio de possibilidade de ofensa e de fragilidade que nos leva a abandonar o compromisso na semana seguinte. Não daquilo que parece ser a nossa capacidade de formação. Nós precisamos da expressão profunda da presença de Deus que se revela na nossa vida. E como um sol que ilumina a realidade e mostra as coisas como elas são, essa presença de Deus mostra para a gente a realidade. E é interessante, toda vez que a gente encontra com Deus de fato, mediante a sua revelação profunda, surge um respeito sagrado profundo, uma adoração diferenciada. E olha a beleza do texto, olha o detalhe da Bíblia. Moisés então cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ao mesmo tempo fascinado, ao mesmo tempo usufruindo dessa presença, a grandiosidade, né? Aqui os teólogos gostavam de chamar de a infinita diferença qualitativa entre Deus e o ser humano, essa coisa que faz a gente sentir-se como uma poeirinha de nada no universo e ao mesmo tempo amada e recebida por Deus. Moisés tem medo e aí Deus traz de volta a visão que um dia mexeu com seu coração. Agora a visão vem com força. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, o seu clamor por causa dos feitores, o quanto eles estão sofrendo, aquilo que ele sentiu que na verdade vinha do próprio Deus. E aí Deus diz, eu desci agora para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta onde há leite e mel, e fala das características da terra, porque agora o clamor dos israelitas chegou até mim, tenho visto como os egípcios os oprimem, Deus traz de volta a missão, e agora vem a convocação do profeta. Mas a pergunta é, será que o profeta faz certo? Quando o profeta nada faz certo, Deus chega perto no deserto. E do que o profeta precisa? De conhecer quem Deus é numa experiência real e profunda. E isso se manifesta. Agora, quando a gente sabe quem Deus é, por isso que ninguém vai a lugar nenhum sem um aprofundamento na palavra divina, a gente descobre quem a gente é. Você nunca vai saber mais sobre você apenas por um processo de autoconhecimento. Conhecer a Deus é receber a sua luz para entender, inclusive, a si mesmo. Diante disso,
Moisés, sem força, sem poder, sem projeto, sem nenhuma capacidade, Deus diz: vá, pois agora eu envio. É curioso a ironia divina. Eu desci para livrar, mas quem vai é você. Eu envio para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E agora sim, agora a gente está preparado. Agora Deus faz a coisa funcionar. Agora existe o triunfo da história da redenção, quando Moisés diz o quê? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Sabe que é isso que acontece. Imagine, quem sou eu para trazer para você aqui a palavra divina? Quem somos nós, loucos varridos, para dizer que estamos fazendo alguma coisa em nome de Deus? Nós não temos condição. A única coisa que a gente faz é matar egípcio. Quantos você já enterrou? Onde eles estão? Não é isso. Mas quando Deus resolve agir e a gente não tem mais condição de oferecer nada, a sua santa manifestação, agindo poderosamente na nossa vida, traz o caminho da missão. Por isso você é convocado hoje a ser sarado, a ser tratado, a ser mexido nas suas feridas, para ser trazido de volta no seu deserto, porque agora você vê que Deus chegou perto para fazer a diferença na história da redenção, também na sua vida. E quando isso acontece, a gente sente a realidade de que a gente não tem condições. Moisés, que achou que ia resolver a coisa no braço, agora diz: Senhor, eu não tenho condição. Como assim? E qual que é a resposta divina? É muito especial. A resposta divina é: não, Moisés, você é inteligente, você tem uma formação especial, você morou no palácio do faraó, você é o cara, você conhece as duas culturas, você tem uma série. Moisés, eu vou mostrar o seu currículo. Não! A resposta de Deus é: eu estarei com você. E é interessante, porque Deus vai fazer um monte de coisa. Olha, eu quero mostrar para vocês, né? A prova de que eu vou estar com você é que, assim como você aprendeu quem eu sou, você teve a sua experiência de adoração diferenciada no deserto, o povo vai vir aqui para me servir, para prestar culto a Deus neste monte. E Moisés, então, agora, esvaziado do seu poder e da sua força, diz um monte de coisas. Diz: Senhor, quando eu chegar lá, vão perguntar qual é o seu nome, e eu não sei o que dizer. Ele apresenta várias possibilidades do seu fracasso. E então, nesse momento, Deus revela o sentido profundo do seu nome peculiar, o Hashem, o Eterno, o Yud, Rei, Vav, Rei, né? O tetragrâmaton sagrado, o nome impronunciável. Deus vai dizer Erie, Asher, Erie, que é um desdobramento desse sentido que diz: eu sou o que sou, ou eu serei aquele que estará sendo, ou seja, eu sou aquele que decide por mim, eu sou incontrolável, eu serei aquilo que eu decidi ser, ninguém tem domínio sobre mim, eu não sou um ídolo, eu não sou um Deus das nações. Diga que esse eu sou enviou a vocês. E Deus retoma dizendo: olha, preste atenção, olha para a sua vida, você acha que você é um protagonista especial? Você faz parte de um projeto da história que começou lá atrás, com Abraão, com Isaac, Jacó. Deus está trabalhando e eu, estou aqui dizendo para você que você vai dizer que o Senhor, Ele me apareceu, o seu nome que deve ser lembrado de geração em geração, e agora você vai lá para executar devidamente a missão que eu entrego a você. E assim Deus atua na vida de Moisés, que certamente não tinha condições de executar a missão. E nessa hora a gente vai ver que, apesar do profeta não saber fazer o certo, Deus muda toda a realidade na sua manifestação especial no deserto. E o que a gente observa aqui? Aqui está um homem que tem uma história diferenciada. Essa história sai
prejudicado, apesar de todo o seu potencial. Ele tenta agir em função da visão importante, mas nada dá certo. Se decepciona com a comunidade da fé, abandona tudo e vai para o deserto. E Deus o chama quando ele conhece Deus de maneira diferenciada. Quando essa realidade lhe é apresentada, esse homem é um fracassado, que já tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Esse homem está com a sua vida particular definida e não tem nenhum projeto no reino de Deus nesse momento. Esse homem não tem qualquer condição de entender que ele tem capacidade de fazer isso e ele não tem nem motivação para executar a obra de Deus. E eu acho interessante que Deus é extraordinário. Com condições zero de funcionamento, Deus vai mobilizar Moisés. E eu fico impressionado porque esse é o problema. Quando a gente vai fazer a obra de Deus e começa a trabalhar na missão, tudo aquilo que você sabe que complica o processo aparece na sua vida. E você diz, mas como é que eu vou lidar com isso? Conheço pessoas que entram em crise e dizem, eu não tenho como continuar caminhando na fé. Porque eu vejo que eu continuo tantas vezes a fazer aquilo que eu sei que nem está certo. Eu conheço a minha fraqueza, a minha fragilidade, como é que eu lido com isso? E dois caminhos aparecem numa hora dessa. Ou a pessoa chuta o balde e fala, eu vou fazer o que der na telha, e afinal de contas ninguém é perfeito mesmo, então vamos chutar o pau da barraca. Ou então a pessoa entra no caminho da famosa hipocrisia religiosa, onde ele dá aquela disfarçada e tenta fazer aquela postura de impostar-se de uma maneira como se ele fosse um indivíduo diferenciado, o que tudo não passa de mentira e falsidade. Com Moisés é interessante o que acontece. A gente vai ver que Deus arruma uma vida complicada para ele. Não é porque Moisés vai estar na execução da missão e ele teve essa experiência especial que tudo vai dar certo. Deus diz, olha, Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Moisés, esse povo aí que você vai lhe dar é carne do pescoço. Enquanto Moisés trabalha e age na missão, é curioso como Deus vai transformando a sua vida. A gente deseja ser uma pessoa melhor para poder executar alguma coisa. E a proposta de Deus é, eu não pedi para você ser um garoto legal, uma menina gente boa demais. Eu pedi para você confiar em mim e caminhar comigo na missão. Então venha. E é interessante que esse Moisés, que tem um homicídio nas costas, que tem uma história de fracasso, assassinato, ocultação de cadáver, fuga da missão, abandono de tudo, quando Deus trabalha na sua vida, não é que esse homem vai ser chamado do indivíduo mais paciente, mais humilde, manso que havia na terra, conforme Números capítulo 12, verso 3. Ou seja, a gente não só executa a missão sem ter condição, como Deus nessa caminhada trabalha na nossa vida sem que nem a gente consiga enxergar. A gente não vê aquilo que está perto quando o Deus que atuou no deserto muda a nossa vida para que o impossível aconteça, a gente consiga fazer o que é certo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos ajude a caminhar na missão diante daquele que tem todo o poder, toda a graça e toda a capacidade de transformação. Amém. Meu querido amigo. Ai, oi turminha, tudo bom? Eu tava aqui escrevendo uma cartinha pros meus amigos. Agora dia 20 de julho foi comemorado o dia do amigo. Aí eu resolvi escrever uma cartinha pra agradecer aos meus amigos, né? Que
Fala sério. É muito bom quando a gente tem amigo. A gente tem amigo, aqueles que a gente pode confiar de verdade. Amigo que tá sempre com a gente, que quando a gente tá triste dá um abraço, dá uma palavra, um conselho. Quando a gente tá feliz comemora com a gente, sai pra passear, se divertir. É muito bom, né? Quando a gente tem amigo de verdade, aqueles que a gente pode confiar. Vocês sabiam que na Bíblia tem uma história de amizade bem interessante? Querem que eu conte pra vocês? Então tá bom. Aconteceu quando Felipe, André e Pedro, eles estavam lá e passou Jesus por eles e falou assim, sigam-me. E aí eles foram seguir. No caminho, o Felipe ele encontrou um grande amigo dele, o Natanael. E ele falou assim, Natanael, aconteceu, a gente encontrou aquele sobre o qual Moisés escreveu na lei. E todos os profetas escreveram, é ele, é Jesus de Nazaré, filho de José. Nossa, ele estava tão animado. E aí Natanael chegou e falou assim, de Nazaré? E pode vir alguém bom de lá. Ele ficou assim, como é que pode, né? Não que Nazaré fosse assim um lugar ruim, mas era uma cidade tão pequena, como é que o Filho de Deus poderia vir de Nazaré? Ele não acreditou muito não. E Felipe falou pra ele, acredita em mim, confia em mim e vem. E aí, como eles eram amigos, Natanael confiou em Felipe e seguiu ele. E aí eles chegaram. Quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus olhou pra Natanael e falou assim, aqui está um verdadeiro israelita, um homem que não tem falsidade. Nossa, Natanael ficou assim, ué? Como assim? Você me conhece? E aí Jesus falou, eu te vi embaixo da figueira antes mesmo de Felipe falar contigo. Ele falou assim, como é que pode? Como é que ele sabe que eu estava embaixo da figueira, né? Ele ficou assim abismado, porque naquela época, gente, não tinha celular. Não tinha como alguém tirar uma foto, filmar, ligar pra Jesus e falar assim, olha, tá vendo? Eu tô vendo aqui, o Natanael tá aqui e tal. Não tinha, né, gente? Então assim, como é que Jesus, se ele fosse um homem comum, ia saber disso? Não tinha como, então Jesus só poderia ser o escolhido. Então Natanael ficou assim surpreso, maravilhado. Falou assim, mestre, tu és o verdadeiro Deus, filho de Deus, é tu mesmo. E aí ele ficou, né, deslumbrado. E aí até Jesus falou pra ele, olha, você só acredita que eu sou o filho de Deus porque eu te falei que te vi embaixo da figueira. Mas vocês vão ver ainda muitas outras coisas muito maiores. Vocês vão ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Imagina isso, né? O Natanael tava lá descansando embaixo da figueira. Aí passou o Felipe, que era um amigo dele, e mandou ele seguir ele pra ver um tal escolhido vindo de Nazaré. Ele tava lá. Se ele não confiasse no Felipe, se eles não fossem amigos, ele provavelmente não iria. E aí, olha só que legal que essa amizade trouxe pro Natanael, né? Ele teve a honra, o prazer de conhecer nosso Jesus. Olha isso, como é bom a gente ter amigos assim, né? Que nem Felipe, que levaram a gente pra um encontro tão mágico, tão especial. Você sabia que hoje a gente, né, ainda não tem essa honra de conhecer Jesus assim, face a face, que nem Natanael teve. Mas a gente conhece Jesus aqui por meio da nossa Bíblia, por meio dos ensinamentos, do conhecimento. E como é bom a gente ter amigos que podem estar com a gente estudando, né, conhecendo cada vez mais, e a gente ter um relacionamento mais íntimo. E melhor ainda do que ter um amigo que está aqui com a gente, que está sempre junto, que é muito bom, é a gente ter essa amizade com o nosso Senhor, Jesus. Porque mesmo a gente sem vê-lo, ele está sempre vendo a gente. E assim como ele viu o Natanael embaixo da figueira, ele nos vê em cada momento da nossa vida. Ele pode estender a sua mão e a gente só tem que confiar nele. E aí ele vai estar sempre com a gente, nos ajudando em todos esses momentos, os bons, os ruins, mandando amigos para perto de nós para nos ajudar. É muito bom, né? É isso, pessoal. Agora eu vou escrever minha cartinha. Feliz Dia do Amigo para vocês. Beijão! Meu querido amigo, é muito bom ter você em minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por poder contar com você e estudar a palavra junto com você. E aí, pessoal, o ensino da IBNU tem um convite especial para você. Vamos bater um papo muito divertido e também muito rico, muito profundo sobre a Bíblia. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? Então vem com a gente. Nós temos uma série de podcasts. Na quarta-feira nós vamos conversar sobre Romanos. O livro de Romanos tem tanto para nos ensinar, tantas coisas preciosas que falam sobre você, sobre a sua pessoa, sobre a sua história com Deus.
Então vem com a gente nesse podcast. E no sábado, também às 19 horas, nós vamos estar mergulhando em duas histórias lindas. Histórias lindas, a história de Ruth e a história de Esther. Como essas mulheres, a história delas tem para nos ensinar. Então vem com a gente porque é gostoso, é um bate-papo muito íntimo e cheio de informação rica. Nós esperamos vocês. Todos os dias, no Instagram dos adolescentes da IBNU, nós estamos colocando alguns vídeos com devocionais, diários realmente, para o seu adolescente. E é legal que são os próprios adolescentes que estão fazendo. Então eu quero convidar você que ainda não participa, ou que não está seguindo o canal dos adolescentes no Instagram, que procura lá, @adolesibnu. Escute, e se você tem inclusive adolescente, envie para ele também os nossos devocionais. São devocionais específicos para os adolescentes. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, tanto para ele, para o adolescente, como para você também, como pai, tio, para poder conversar com ele e ter algumas coisas ali para orarem juntos. É isso aí, então siga a gente, não esquece, @adolesibnu. Obrigado a todos que participaram de mais uma celebração da IBNU. Vocês puderam acompanhar o nosso momento de reflexão, as músicas, esse momento celebrativo que tivemos nesse dia, e pedimos que você continue acompanhando todas as nossas programações, o ensino da IBNU, aquilo que nós realizamos ao longo da semana, e mais do que acompanhar, também compartilhar. Muitas pessoas certamente poderão ser abençoadas por esse conteúdo que nós compartilhamos e por essa celebração que temos enquanto corpo de Cristo. Por isso, curta isso daqui, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram, Facebook, que você possa abençoar outras pessoas por meio daquilo que fazemos enquanto igreja. Nós esperamos que você tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo momento. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. A salvação.